Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Sou o pastor Iago Martins e... eu estou morrendo. Mentira, parece esse tipo de piada na internet, eu não sei se pega bem não, mas... tô gripada. Sabe a velha instituição do homem com gripe? É isso, um homem gripado. É só pra explicar porque é que minha voz vai estar porcaria no vídeo de hoje, mas nós temos um compromisso. Temos um compromisso com o aprendizado. E esse compromisso significa que mesmo morto da garganta e do pulmão, a gente vai gravar vídeo hoje aí, beleza? Mas vou terminar de nebulizar aqui pra poder gravar direito, porque eu não sei se eu vou conseguir me ouvir direito com um negócio na cara. Aqui não. Mas esse é um Pergunte ao Pastor, certo? Vocês gostam? Sei que vocês gostam do Pergunte ao Pastor. Foi um Pergunte ao Pastor respondendo as suas perguntas lá do Instagram. Vamos lá ver se a nebulização me ajuda a gravar. Um pouco melhor. Você não me segue no Instagram? @2Dedos de Teologia. Você fica sabendo lá quando eu abro uma caixinha de vez em nunca. Batismo de criança é uma heresia? Não é heresia. Por mais que eu não concorde. Heresias costumam ser erros doutrinários sobre temas muito centrais da fé. Sobre a inerrância da escritura, a pessoa de Jesus, a trindade, coisas relacionadas a isso. Ninguém é um herege porque tem uma prática cristã um pouco diferente da sua, tá? O termo herege tem que ser usado com muito cuidado. Eu não batizo crianças, não acredito em batismo de crianças, mas ninguém é herege por acreditar nisso não. Anjos ainda se manifestam de forma visível hoje? Minha resposta mais honesta é, eu não sei. Eu acho que talvez. Talvez sim, né? Quando o livro de Hebreus fala que muitos receberam anjos ao praticar a hospitalidade, pra mim faz mais sentido se aquilo é uma coisa possível. Ele tá falando sobre o passado, né? Então, assim, muitas pessoas praticaram a hospitalidade, porque praticaram a hospitalidade, receberam anjos. Então, pratiquem a hospitalidade também, mesmo que não seja possível mais receber anjos. Entendeu? Eu acho estranho. Eu acho que o argumento é mais poderoso, é mais forte, faz mais sentido, se a ideia de receber anjos ainda fosse uma possibilidade pro público que ouve ali o que o autor dos Hebreus está escrevendo. Então, eu acho que ainda é possível que anjos se manifestem de forma humana, como aconteceu ao longo da história bíblica, com fins variados. Por mais que, claro, isso não seja uma coisa muito comum. A gente vê isso algumas vezes na escritura, mas isso não acontece o tempo inteiro. Isso é uma coisa que acontecia muito raramente. Talvez ainda aconteça muito raramente. Tem alguém que não tá gripado em Fortaleza nesse mês de julho? Melhor. Eu postei que tá gripado no Instagram. Não tem não, tá todo mundo gripado. E qual é a preocupação do marombeiro gripado? É perder massa magra. É isso. A gente gripa e perde 1 quilo de músculo. É fato. É terrível isso. Por isso que eu estou batendo sempre minhas proteínas, agora que eu estou gripado. E eu bato minhas proteínas também usando o Whey da Growth. O Whey da Growth me ajuda porque eu gripado, eu perco um pouco o apetite e aí não quero comer tanto. O Whey me ajuda, eu bato um Wheyzinho ali com iogurte, um Wheyzinho com banana, ó. Excelente para bater as proteínas do dia. Se você também quer aproveitar os suplementos da Growth, usa o cupom Jesus, que você nos ajuda nesse canal a manter tudo que a gente produz aqui vivo. Tem creatina, tem pré-treino, tem whey protein, tem barrinha de proteína, tem roupa de treino, sempre usa as roupas de treino da Growth Suplementos, tem tudo lá. A Growth é uma das mais respeitadas empresas de suplementação no Brasil, passa por todos os testes de qualidade, aprovada sempre, e você nunca vai encontrar a Growth em lojas, porque eles vendem na internet ao preço do lojista. É extremamente barato e de altíssima qualidade. Vai lá no site da Growth, usa o cupom Jesus e apoia aqui o nosso canal. Link aí na descrição. Desabafo. Sou pai atípico e cansa de ouvir que autista é anjo de luz e etc. Cara, isso é... Nossa. Eu tenho muito contato com o mundo, né, da atipicidade, da neurodivergência. Por uma série de fatores, alguns pessoais, alguns pastorais. O que me faz ficar muito triste, muito cansado quando eu vejo pessoas tentando tratar o autismo como se fosse uma coisa boa. Tem gente que acha que é uma coisa bonita, até, como se fosse uma vantagem quase. Ou que é só mais uma forma, só mais um jeito de ser, não é? Ser autista é ruim, tá? Não sei se você sabe, ser autista é ruim. Esse autista de filme, sabe? Autista de filme, que o cara é autista, ele só tem alguns problemas de sociabilidade e toca piano muito bem, é super inteligente. Isso é cor de filme, tá, gente? Não é a cor mais comum, não. O mais comum, certo? É uma série de sofrimentos terríveis na vida do autista e daqueles que são pais, não é, de crianças autistas. A gente fez um podcast inteiro aqui, um Baixo Clero inteiro, só sobre autismo. A gente chamou 2 psicólogos, foi um papo bem interessante. A gente toca um pouco nesses assuntos. É um pouco cansativo mesmo, tá? Esse tipo de ignorância, gente querendo ser legal com você, sabe? Querendo dizer, não, mas aí tentando ser legal, acaba diminuindo o peso da realidade do que é ser pai e ser mãe de criança autista. Tem várias crianças atípicas na nossa comunidade, na nossa igreja, e meu irmão, você não sabe o que esse pessoal sofre. Passa muita coisa pra poder cuidar bem de seus filhos. Então, que Deus lhe abençoe. Tenha paciência. As pessoas que dizem isso, então, é só ignorância bem intencionada. São pessoas um tanto ignorantes sobre o que é autismo, que têm boa intenção, sabe? Estão tentando só ser legal com você, diminuir a sua dor e fazer isso de uma forma que elas não sabem que não é muito boa, muito útil. Pastor, como ficou o seu doutorado? Vai para os Estados Unidos? Gente, eu acho que eu não falei isso na internet ainda para todo mundo. Eu acho que eu só falei para os membros do canal. E aí eu ia fazer um anúncio sobre a minha ida para os Estados Unidos. E agora eu vou fazer um anúncio que não vou. Eu nem anunciei que ia, já anuncio que não vou, que é literalmente a volta do que não foram. O que acontece é o seguinte, eu vou contar aqui pra você que talvez não saiba, não é membro do canal, não ouve os bastidores. Mas eu fui aprovado num doutorado em teologia no Fuller Theological Seminary
Seminary, em Pasadena, Califórnia, lá no Instituto Richard Moll de Teologia Pública, para eu estudar com Matthew Kamen. Uma das maiores alegrias da minha vida, assim, de longe, maiores honras da minha vida. E aí eu comecei o processo seletivo para esse doutorado mais ou menos em agosto do ano passado, por aí. Então faz quase um ano que eu comecei esse processo seletivo. Quando eu fui para os Estados Unidos ano passado, é o tipo de coisa que eu não falo tanto na internet porque demora um pouco para poder as coisas confirmarem e tal. Você sabe que eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos no ano passado e o objetivo era melhorar o inglês e ter uma experiência internacional e tudo mais. Eu fui convidado como Visiting Fellow no Acton Institute para pesquisar pobreza, né? E é o trabalho que eu desenvolvo faz tempo, depois que eu escrevi o Máfia dos Mendigos. Agora, o que eu queria muito nesse tempo era cavar uma oportunidade de doutorado, conhecer universidades, coisas assim, foi o que eu fiz. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu conheci o Matthew Kamen, fiquei muito interessado no trabalho de pesquisa dele sobre neocalvinismo, e aí comecei o processo seletivo para o doutorado. No começo desse ano, eu fui aprovado no PhD. Então, sou oficialmente doutorando em teologia agora. Qual era o plano? O plano era eu me mudar para os Estados Unidos e ficar lá ou o período inteiro do doutorado ou parte desse período do doutorado e então voltar aqui para Fortaleza. Tava tudo organizado, já tinha combinado com a minha igreja, pra igreja me dar uma licença não remunerada pra eu ficar esse tempo fora e tal. O que aconteceu? Você lembra de uma notícia que saiu dizendo Trump manda que não marquem mais visto de estudante pra ninguém, não sei o que e tal. Minha entrevista pra visto de estudante foi um dia depois dessa notícia. Hoje seria o dia em que eu me despediria da Manaim, porque eu iria viajar, não é? Não para sempre, não para terras imortais ainda, não é? Um dia, quem sabe, iremos todos, mas para outro lugar. E agora não vou mais, não é? Um ano atrás eu pregava um sermão de despedida aqui na igreja por causa do período que eu fui passar nos Estados Unidos de 6 meses, prometendo que voltaria, e voltei, certo? Contra a aposta de alguns de vocês. Agora eu iria para mais um tempo fora, para dar início ao meu doutorado lá nos Estados Unidos, mas os planos de Deus nem sempre são os nossos. E essa semana o meu visto de estudante foi negado pelo consulado americano, não é? E como eles sempre fazem, sem muita explicação. O que me deixa agora num limbo sobre o que será do meu futuro e dos meus estudos. O que a gente sabe é que eu não vou para lugar nenhum por enquanto, pelo menos não por algum tempo. E a sensação também é um tanto agridoce. Eu lamentei profundamente não poder seguir com o meu doutorado por enquanto, o que a gente não sabe o que vai acontecer, se a universidade vai deixar eu seguir online de forma excepcional, se eu vou ter que migrar para alguma outra coisa, a gente ainda não faz a menor ideia do que vai acontecer. O que a gente sabe é que eu não vou viajar, não é? Eu pensei muito se eu faria essa referência, mas eu vou fazer. Mas Deus me deixou ver, tocar, sentir, sonhar e abraçar, não é, o doutorado, mas eu não pude seguir. Eu fico muito feliz que todos vocês entenderam a referência. Que alegria, eu amo essa igreja. Todo mundo que tava lá, marcado para tirar visto de estudante, teve o visto negado. Então, meu visto de estudante foi negado. Então, eu não posso ir para os Estados Unidos para fazer meu doutorado. O que aconteceu? Não só o meu visto, mas o visto de vários estudantes de doutorado de universidades teológicas americanas foi negado, por causa do cenário político americano aí e tudo mais. E aí, como teve uma quantidade massiva de visto de estudante negados nos Estados Unidos, a acreditadora do Fuller Theological Seminary permitiu que a gente fizesse o primeiro ano de forma excepcional à distância. Não tem a distância, esse meu doutorado não tem a distância, ele é presencial. Eu tenho que ir, né, e tá com visto de estudante, mas em caráter excepcional eu vou poder fazer o primeiro ano do doutorado à distância. Vai cobrar de mim mais disciplina, porque tenho 2 filhos que gostam muito de atenção, né? Mas eu vou fazer o primeiro ano do doutorado inteiro remoto, inteiro aqui de Fortaleza. O que tem lá muitas vantagens pra mim, eu tô com a minha biblioteca aqui, a biblioteca do Fuller é inteira digitalizada, então eu consigo ler todos os livros online. Eu tenho uma ajuda aqui também com as coisas domésticas, então é até mais barato do que morar na Califórnia. Então tem muitas vantagens de eu fazer meu primeiro ano do doutorado aqui em casa. Eu não tô reclamando, não. A minha igreja foi muito bondosa nesse sentido. Então eu era pastor titular da igreja, agora eu virei pastor auxiliar, voltei a ser auxiliar, e a igreja votou que eu tivesse atividades reduzidas na igreja. Então eu vou ter atividades muito menores como pastor durante esse período do doutorado para eu poder focar a minha atenção no doutorado em si. Então não vou para os Estados Unidos nesse ano, vou tentar o visto estudante novamente ano que vem. Espero que o cenário político americano seja um pouco melhor. E eu já tendo feito o primeiro ano do doutorado, eu acho que talvez seja até um argumento mais forte. Então, assim,
é isso. Comecei o doutorado em teologia no Fuller, voltado para a área de teologia pública, e vou fazer esse primeiro ano à distância aqui do meu lugarzinho. Quem sabe ano que vem eu me mudo, né, para a Califórnia para dar sequência aos estudos do doutorado. Ou talvez faça a distância, se, sei lá, vai com o Trump, nega de novo meu visto, sei lá. Deus o sabe o que é que vem no futuro, mas iniciei. Pronto, oficialmente comecei o doutorado aí no Fuller. Você que recebeu o meu último livro, você já deve ter visto esse spoiler aí no fim do livro, né? Aqui na parte de trás do O Cristão Pode Perder a Salvação? Resposta calvinista, olha aqui. Não sei se vocês viram essa publicação. Atrás diz Iago Martins, pastor Batista, e doutorando em teologia pelo Fuller Theological Seminary. Já tá aqui atrás. Publiquei esse material junto com o Carlos Vailate. O mesmo título, O Cristão Pode Perder a Salvação. Esse aqui é a resposta arminiana. São livros da série Teologia para Todos, que é uma série de teologia básica. Então, assim, são 2 livros bem introdutórios, bem básicos, bem fundamentais, tá? E você recebe o kit na sua casa, se você quiser. As 2 respostas, vai ter um link aí na descrição. É meu último livro. É a minha última publicação. Sim, publiquei 3 livros esse ano e a gente ainda tá em julho. Mas, né, se você tiver interesse em discutir esse assunto, tá aí nosso último lançamento pela Thomas Nelson Brasil. Minha nossa, meu namorado renunciou à homossexualidade. Ele é HIV positivo. Não sei o momento certo de contar a família. Gente, isso aqui é... Que história, viu? Momento certo pra contar a família. Eu não sei se você tem que contar tudo pra todo mundo, tá? Mas, pelo menos, as pessoas em quem você confia que podem lhe dar bons conselhos, tem que saber algum pouco aí sobre a história, esse tipo de coisa. Então, assim, os pastores que lhe acompanham, casais mais velhos que fazem aconselhamento de casais e tal. Todas essas questões um pouco extremas sobre casamento é muito importante, é muito fundamental que haja um aconselhamento, que haja pessoas próximas, gente que possa cuidar de você, servir você e lhe dar bons conselhos pra você não tomar nenhuma decisão apressada ou errada sobre a sua vida. Não conheço nada da vida de vocês, tem muitas coisas que eu poderia presumir aqui, mas aí eu vou só presumir coisas complicadas, né? Porque se você tá pedindo conselho, talvez a minha função é pensar no cenário ruins, né? Esse renúncio à homossexualidade talvez seja ainda uma tentação no coração dele. Você tá disposta a casar com um homem que tem tentações homossexuais? Essa tentação homossexual, ela se expressa como? Ele tem atração pelo sexo oposto? Ele tem atração majoritariamente pelo sexo oposto? É uma coisa a se perguntar. Para algumas mulheres deve ser terrível saber que para os maridos é um sacrifício deitar com elas, entendeu? Você vai casar com um homem que talvez seja um sacrifício para ele deitar com você? Isso vai ser psicologicamente saudável para você no futuro? Tem muita coisa aí a se questionar, tá? Fora se HIV é positivo. Eu não sou médico, não sei exatamente o que isso pode significar pra você. Sei que hoje em dia o cuidado com isso e os tratamentos já são muito avançados. Mas converse com alguém, tá? Peça aconselhamento local pra você tomar boas decisões acerca da sua própria vida. Você viu que o pastor MacArthur morreu? Sei que você criticava ele, mas sua postagem foi só positiva. Sim, eu vi que o John MacArthur morreu nessa segunda-feira. Eu não fiz lá exatamente uma postagem, eu fiz só um stories no Instagram, desejando que Deus consolasse a família dele e tal, de que ele foi alguém que eu li muito. Eu vou dizer o seguinte, quando morre alguém, eu acho que isso é uma questão muito humana, assim. É algo que nos liga como seres humanos. Eu acho razoavelmente maldito ser um momento pra gente levantar qualquer crítica a alguém, entendeu? Então assim, morreu uma pessoa a quem eu levantava críticas. Aí eu vou fazer uma postagem dizendo, olha aqui os defeitos do John MacArthur que morreu, entendeu? Eu acho isso muito maldito. O cara morreu, morreu, sabe? A família dele tá sofrendo, a igreja dele sofre com a perda do pastor e tal. Então eu acho que a morte é um momento que deveria nos unir muito como seres humanos. Eu tenho críticas ao John MacArthur, fiz críticas públicas ao John MacArthur. Eu acho que o momento em que ele morre não é o momento pra, sabe, levantar isso. Agora, claro, eu sei que pra algumas pessoas, John MacArthur era um diabo, assim, era um homem do mal, era, nossa, o maior representante do que há de pior e tal, blá, blá, blá. Eu não chego a esse ponto com o John MacArthur, nunca cheguei. Então, críticas ao MacArthur, ao modo como ele aplicava a teologia em algumas áreas da vida, há vários escândalos envolvendo a igreja dele, mas foi o teólogo que eu mais ouvi na minha vida, pô. Foi o teólogo que eu mais ouvi, foi o pregador que eu mais ouvi. Talvez seja a pessoa de quem eu mais ouvi sermões ao longo da minha vida. Eu ouvia sermões do MacArthur, às vezes teve períodos da minha vida que quase diariamente, né? Então, a influência do MacArthur sobre a minha vida como pregador é imensa, é imensa. E eu sempre deixei isso muito claro. As críticas que eu já levantei sobre o John MacArthur eram sobre áreas muito específicas. O papel das mulheres na igreja, certos escândalos envolvendo mulheres nas suas igrejas, aplicações da teologia a certas áreas do conhecimento, como psicologia e ciências de forma geral. Mas como expositor da escritura, o MacArthur pra mim sempre foi uma grande referência. E sempre será uma grande referência. Então quando o MacArthur morre, não é a hora de eu levantar os pontos críticos que eu tenho ao MacArthur. É a hora de eu levantar, às vezes, pontos positivos ou nada, tá ligado? É melhor não dizer nada do que ficar falando coisas terríveis, ou então levantando as críticas, ou os pontos de discordância. Eu acho tudo isso muito, muito mesquinho. Acho mesquinho. Eu acho particularmente mesquinho. Mas eu entendo a galera que, por ter uma visão muito negativa do MacArthur, exageradamente negativa, como se fosse o próprio diabo, sei lá, aí beleza. Aí eu entendo eles fazerem críticas mais pesadas ao MacArthur.
Tem gente já na expectativa de que surjam agora os nomes e os escândalos envolvendo o Marcato, os supostos escândalos, do mesmo jeito que surgiu com Ravi Zacarias, né? Mas às vezes a impressão que eu tenho é que é quase um desejo, uma vontade de que tudo vá mal, assim, uma vontade de que caia o ídolo e tal, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ter uma postura crítica, tem que saber avaliar os homens em suas qualidades, em seus defeitos, mas quando os homens morrem, muitas vezes a impressão que dá é que existe um desejo de destruição do legado positivo por causa dos pontos negativos. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais madura e mais crítica sobre as coisas, e o momento em que as pessoas morrem é o último momento pra fazer esse tipo de consideração, sabe, sobre as coisas. Eu acho que critiquei o MacArthur no que quis, no que pude, no que achei que deveria com ele vivo. Vou continuar criticando com ele morto, mas, sabe, o cara morreu agora, pelo amor de Deus, dá um tempo aí, gente. Dá uma calma o coração aí. Vamos ter um mínimo de humanidade também, né? Pelo amor de Deus. É pecado doar o filho se for fruto de estupro? Olha, eu não sei se é pecado doar, não é? Eu acho que a postura cristã é de adoção, geralmente. É de receber. Agora eu imagino, você passou por um momento muito extremo da sua vida, sei lá, você não tem suporte familiar, a criança é fruto de um estupro e você não consegue lidar com aquilo, aí você doa a criança. Eu não vou condenar você por isso. Eu vou dizer que é pecado? Eu acho que não é pecado, mas eu acho que é fraqueza. E às vezes a gente vai ser fraco. Às vezes a gente não vai ter força o bastante pra ter a força moral de criar o filho do estupro, por exemplo. É uma força muito grande que você precisa ter pra fazer uma coisa assim. Eu acho que é uma fraqueza totalmente justificada. Se você passa por esse tipo de fraqueza e dizer eu não consigo, não dá. Existe muito caso de pobreza extrema, de mulheres em situações de pobreza extrema que doam a criança pra uma família que vai cuidar, né, coisa assim. Existem cenários e dores específicas que podem justificar uma postura como essa, não é? Nem sempre eu acho que vai ser pecado você doar seu filho quando você passa por esses momentos extremamente extremos e terríveis da existência, não. Mas é muito triste uma mãe ter que doar o filho por, às vezes, falta de suporte. Às vezes, com o suporte correto, familiar, financeiro, emocional, religioso, até situações mais extremas, a mãe pode conseguir continuar com seu próprio filho. Mas é muito difícil, né? A vida real é cheia de particularidades e de detalhes e de circunstâncias que são, às vezes, difíceis de prever. A gente pode jogar baralho? Pode. Você não vai ficar apostando. A poder pode. Qual a sua opinião sobre igrejas com jogo de luzes e fumaça? Odeio fumaça. Olha, fumaça, eu odeio fumaça no culto. Jogo de luz. Depende, assim, tem uma iluminação bonitinha de palco, só pra deixar ali bonitinho, legal. Luz piscando, mudando de cor na hora do louvor, sabe? Estrobo. Cara, me dá agonia. Me dá angústia. Agora eu reparei que eu não pentei nada do cabelo. Meu cabelo tá... Agora que eu tenho cabelo, não tinha cabelo, né? Agora que eu tenho cabelo, né? Manual, o cupom da Manual aí, viu? Feito os seus descontos aí. Mas agora que eu tenho cabelo, por causa do transplante capilar e do tratamento posterior, aí eu tenho que lembrar de pentear o cabelo. Antes eu só passava a máquina no 2, eu acordava e vivia minha vida. Passava nem a mão no cabelo. Agora eu preciso lembrar de sei lá, ao menos passar um creme aqui. O que achou do debate do Tarsus com o padre no Vilela? Cara, eu não vi. Eu não vejo nenhum desses debates. Simples assim. Eu não vejo nenhum. Eu duvido que alguma coisa de boa saia desses grandes debates, né? Desse formato de debate, sabe? Porque é basicamente quem consegue se... É sempre isso. É quem consegue se impor mais. É isso. Quem consegue se impor mais. Não gosto. Eu acho sempre muito ruim. Eu gostaria de ver mais modelos acadêmicos de debate. Não temos no Brasil. Esses são formatos mais caros, mais trabalhosos. Eu acho esses debates sempre muito chatinhos, assim. Aparecem alguns cortes pra mim, e os cortes que eu vejo é só um lado tentando lacrar. Quem fez o corte, tentando lacrar com base no... Entendeu? E aí, irmão, eu acho tudo isso muito triste. Muito chatinho. Não gosto, tento não participar. Já me convidaram pra vários. Eu não curto. Entendeu? Eu acho isso tudo muito paia. Crente pode usar Tadala? Um amigo meu que está perguntando. Rapaz, Tadalafila, né? Tadalafila é um remédio para disfunção erétil que ficou famoso no mundo dos bombados, dos marombeiros, que toma Tadala antes de treinar. Por quê? Porque a Tadalafila aumenta a vascularização, se eu não me engano, para tecidos periféricos, para a parte periférica do seu corpo. Se eu estiver errando aí na parte médica, me corrijam. E aí você joga mais sangue ali e tal pro seu corpo, então você vai ter melhores resultados na academia e tal. Se você é crente e tá usando Tadalafila como pré-treino, você é maluco. Tadalafila não é pré-treino, não tem evidência médica de que funciona como pré-treino, e a experiência e a teoria, não é? Tem teoria, né? Teoricamente faz algum sentido que tem alguma vantagem. Teria alguma vantagem, não é? Você tomar Tadalafila ali como pré-treino. Toma um extrato de beterraba, pô. Esse negócio é vasodilatado. Toma um extrato de beterraba. Não vai tomar um remédio que vai te gerar dependência na tua vida sexual, pô. E daqui a pouco o negócio só sobe com remédio, entendeu? Você tá tomando um remédio que é pra disfunção erétil pra treinar. Um remédio que a gente sabe que gera dependência. Então não vai nessa não, pô. Vai fazer mal pro teu coração, que não é feito pra você ter tomado tanto assim. Então se é crente tomando Tadala de pré-treino, você tá sendo negligente com a sua saúde. Não faça isso. Outro cenário. Você é jovenzinho, e não precisa de remédio. Tá querendo tomar só pra dar um grau, só pra ter um grau especial aí com a varoa? Rapaz, cuidado. Vou dizer cuidado. Cuidado demais. Não pode ficar fazendo isso, não. Eu vou dizer que é pecado
sei lá, fiz uma viagem. Olha, eu levantando aqui as hipóteses, né? Os médicos vão tudo me matar. Mas eu vou dizer que é pecado. O cara, meu irmão, vou fazer uma viagem aqui de aniversário de casamento. Quero tá legal, fazer uma surpresa aqui pra varoa. E o negócio tá 100% ali por 3 dias. E aí eu não preciso, sou um jovem funcional, mas vou tomar aqui um Tadala, que é pro negócio ficar e tal. Eu vou dizer assim, é pecado? Pecado eu acho que não é, não. Precisa disso? Eu vou dizer aqui, ó. Você que é menor de idade pode desligar esse vídeo aqui. Não assiste o que eu vou dizer agora, tá? Você que é menina, que tá aqui também, por favor, você tá por ouvido aí, não queria que você me ouvisse, não. Mas é só uma conversa entre nós aqui, só eu, você, homem. Ou eu, você e homem aqui, eu, você e homem, tá? Mas, macho, tem uma mulher pelada na tua frente, tá ligado? Pra que tu precisa de remédio, mano? Tem uma mulher pelada na tua frente, não precisa de mais nada que isso não, mano. Tu é jovem, mano. Entendeu? Tu é jovem. Se tem uma mulher pelada na tua frente, acabou, era pra estar resolvido já. Aí tem que tomar remédio? Ô, meu querido, pelo amor de Deus. Se você não tem uma doença, você não tinha que estar tomando remédio, não, tá ligado? Vai lá e faça seu trabalho, pelo amor de Deus. Agora, você, sou um homem, tenho uma disfunção erétil, tenho um problema, tenho uma ejaculação precoce, tenho uma questão médica, e aí eu fui indicado por um médico a tomar esse remedinho. Pecado nenhum, problema nenhum, tá? Então eu vou dizer, Tadalafila como pré-treino, você é idiota. Tadalafila como uma coisa que você vai usar de forma especial, sei lá, uma vez a cada 3 anos pra poder dar uma viagem, fazer uma viagem especial, alguma coisa assim. Imprudente, direi. Vou dizer isso. Espero que meus amigos médicos não briguem comigo. Você é uma pessoa que precisa, por algum motivo, totalmente legítimo. Glória a Deus que existe isso. Espero nunca precisar, mas se eu ficar velho e coroa lascado e precisar, meu irmão, eu que não vou deixar minha véia sem minha participação ativa aí nesse cardiozinho, não. Oxe, aproveita. Valor estipulado é oferta ou cachê? Cara, se existe um valor estipulado, é cachê, não é oferta. Se você dá um valor de oferta, é cachê. Acabou. Certo, é cachê. Eu fui até entrevistado num podcast, no Pode Crer, e me perguntaram sobre cobrar pra pregar. Vou pedir pro Túlio colocar um trechinho aí pra vocês verem minha resposta lá. Uma outra coisa que chamou a atenção da gente, que a gente até comentou, é que na sua bio tem escrito que você é um pastor que não cobra pra pregar, né? A bio do Instagram tem isso, né? Cobro não. Nunca cobrei. Mas você... Eu imagino que você tenha críticas aos que cobram pra pregar? Não sei. Eu tenho crítica a quem paga, a quem cobra. Boa. Mas se eu chamo o cara e tá me cobrando, eu cobro tantos reais pra vir aí, eu já, não vem não, então, sei lá. Se não pagassem, as pessoas iam parar de cobrar. Se não pagassem, as pessoas paravam de cobrar. Eu acho estranho demais cobrar pra pregar. Porque eu acho que não condiz, assim, eu acho que não condiz com a natureza do ministério pastoral. Você quer mais água? Quero, aceito. Eu acho que não condiz com a natureza do ofício que a gente desenvolve, sabe? Eu tô indo pra uma igreja pra poder servir aquela comunidade com a pregação da palavra. E eu vou dizer mais, eu sou até um pouco mais radical. Eu acho que essa cultura de profissionalização do pregador de domingo, sabe? É uma cultura muito complicada. De que você tem pessoas cujo ministério é ir de igreja em igreja, pregando e sendo pago por isso e tal. Itinerante. Eu acho muito estranho, porque, por exemplo, beleza, você tem muitos... tô na internet, muita gente me chama pra ir nas igrejas delas e tal. Ir na igreja delas não é um ato profissional, assim, de, eu estou contratando um palestrante. Alguém tá vindo aqui pra guiar o meu povo no caminho do evangelho, pra ser uma autoridade espiritual sobre a minha comunidade, vai abrir a Bíblia, vai ensinar, guiar o povo de Deus. Existe um sentido mais humano e relacional nisso, que não pode ser profissionalizado, na minha opinião. Então, assim, eu não tenho nada contra receber uma oferta, até porque eu tenho gastos pra poder ir, né? Toda viagem tem um custo atrelado. De gasolina, de Uber, de carro, de alimentação, o que é que de seja. Avião, que você vai pra outros lugares. Geralmente eu peço que as pessoas me mandem os custos, assim, ó. Eu peço, geralmente a passagem de avião, né, pro lugar, geralmente é longe, então é avião, a hospedagem, a alimentação durante o tempo lá e os translados da hospedagem para a igreja. Mas se for em Fortaleza mesmo, então... Aí eu só vou e volto. De carro mesmo. Eu acho que o argumento é que é como um trabalho como qualquer outro. Que aí pois eu acho que não é um trabalho como qualquer outro. Eu acho que nem o ministério pastoral é um trabalho como qualquer outro. O mesmo seria aplicável para os cantores? Eu acho que o cantor tem um aspecto um pouco diferente, que é o fato que ele pode fazer show. Mas se você pensa num culto de domingo, num culto de uma igreja, eu acho absurdo também. Vai ter um culto aqui, meu cachê pro... Ter alguém que está sendo remunerado para cultuar, pra mim é um absurdo, entendeu? De novo, meu problema não é existir uma oferta. Pô, o cara tá vindo aqui, vamos dar uma oferta até pra sustentar o ministério dele. Sim. E se o cara tem um ministério musical famoso e tal. Pra mim faz muito mais sentido se você tem há um quê de profissionalização do que você tá construindo, faz um show e cobra um ingresso. E pra mim tá tudo bem. Vai quem quer, é um momento de entretenimento, eu tô indo só pra ouvir música, mas é um entretenimento que vai estar atrelado a uma produção de algo que também glorifica a Deus, eu vou poder louvar ali. E tudo bem, as coisas não se confundem, né? Eu tô indo pra um ambiente profissional, um ambiente que vai ser uma bênção pra minha vida, vai ser muito bom, mas é um show. É um show. E é isso. Paguei o ingresso para um show.
Pra mim é um problema quando a vida da igreja, o ambiente de culto público, vai ser guiado pelas regras profissionais que a gente trouxe para um ambiente de mercado e de economia aberta, que é o que a gente vive. Não deveria ser isso. Entendi. Deveria ser uma coisa muito mais orgânica, muito mais natural. Eu nunca chamei uma banda pra cantar num culto de domingo da minha igreja, assim. Já chamei gente pra tocar em eventos que a gente fez, particulares e tal. Aí quanto é e tal. E é muito engraçado, nunca me dizem o cachê, assim. Nunca tem cachê quando eu chamo pra uma coisa mais na igreja. Porque a galera entende que é uma coisa mais de igreja. Não, a gente vai e tal, tiver uma oferta, alguma coisa. Bom, espero que esse corte tenha sido instrutivo aí pra vocês. Pode ver o papo completo lá no Pode Crer. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje. Desculpe aí o mau jeito aí da gripe. Tô tentando me recuperar o melhor que eu posso. Não deixe de usar o cupom Jesus lá na Growth Suplementos pra você cuidar aí do seu corpo e você apoiar a produção de conteúdo aqui na internet. Um cheiro no seu cangote. Lembre de orar por mim aí, pela minha saúde aí nas suas orações. E até a próxima.